Antônia, aqui na Igreja Metodista em Cataguases, juntamente com o reverendo Gilmar Pinelli. Nós estamos aqui com o nosso irmão Ercílio, que é responsável pela sala memorial da Igreja Metodista em Cataguases. O irmão Ercílio está aqui para contar para nós a história da Igreja Metodista em Cataguases, que comemora 124 anos no ano de 2018. E eu convido você a viajar para essa história e aprender sobre essa linda lição de fé e perseverança na presença do Senhor. Estamos aqui nesta sala, que é o Memorial da Igreja Metodista Cataguases, que neste ano completa 124 anos. Essa história maravilhosa, e quero deixar para vocês que o importante não é escrever uma história, mas fazer parte da história. E a trajetória da Igreja Metodista começou com o pastor Felipe Revalle de Carvalho, que chegou aqui no dia 8 de fevereiro de 1894. E ele chegou na estação ferroviária, aqui, como mostra aqui a foto. Subiu a Rua do Calçadão, tá vendo? Antigamente era a Rua da Estação, hoje é o Calçadão. O interessante é que nesta rua aqui havia uma alfaiataria do senhor José Fernandes Sucasa e trazia o Felipe Revalle de Carvalho nas mãos 2 amarrados de Bíblia. E passando por essa rua, chegando em frente a essa alfaiataria, foi abordado um chamado do senhor Sucasas. O que você está vendendo? Ele falou Bíblia, e chamou para entrar na sua alfaiataria. Foi a primeira vez que a Bíblia foi aberta e a palavra de Deus ministrada. Estava lançada a semente do Evangelho na nossa querida cidade de Cataguases. É importante notar também que, quando a Igreja Metodista chegou em Cataguases, Cataguases só tinha 17 anos. Vamos começar. Aqui, hoje, o calçadão, para quem não conhece, é a Joalheria Primo. Olha só, a Joalheria Primo, o local da onde o reverendo Felipe entrou. Aqui, nós temos aqui a caminhada da igreja. A antiga igreja era aqui, ó, ao lado da delegacia, a cadeia local. Depois a igreja construiu esse novo templo. O interessante é que existe ainda a casa antiga, que traz até hoje as características da igreja. Aqui nós temos a pedra fundamental da Igreja Metodista na Avenida Astolfo Dutra, lançada no dia 21 de 6 de 1921, pelo reverendo James Kennedy. Aqui nós temos o dia da inauguração do templo na Avenida Astolfo Dutra, no dia 13 de julho de 1922. O pastor da época era o José de Azevedo Guerra e ministrou a consagração do templo o reverendíssimo bispo César da Corso Filho. Esta foto é uma das fotos mais curiosas da Igreja Metodista, datada de 1920. Eu fico pensando, 80 irmãos naquela época, imaginar em fazer uma igreja. Poderia ter feito uma igreja para 80 pessoas, mas como eles chegaram aqui e viram o tamanho desse terreno, eles tiveram uma visão missionária. Vamos fazer uma igreja para 300 pessoas? Aqui nós temos a fotografia dos irmãos amados, que passaram por esta igreja e deixaram um legado de experiência, de testemunho, de fé e de compromisso. Aqui nós temos também alguns irmãos amados e queridos. Na foto, algumas irmãs amadas e queridas também. Temos ali a foto dos irmãos pioneiros da Igreja Metodista, que passaram por essa igreja, os fundadores da Igreja Metodista. Aqui nós temos a fotografia do reverendíssimo bispo Isaías Sucasas, filho desta igreja, a segunda criança batizada na igreja primitiva, se tornou bispo da Igreja Metodista no ano de 1946. Aqui nós temos o nosso armário, aonde conta toda a história da igreja desde a sua fundação. Este livro que nós estamos vendo aí é o primeiro livro da história da igreja. E o pastor na época, o reverendo Felipe, apresentando o seu relatório à conferência, deixou uma frase
que é o memorial, é a nossa bandeira. Vejo para esta igreja um futuro alegre e promissor. Aqui nós temos a continuação dos álbuns, que conta a história dessa igreja, tudo que se passou aqui, nós estamos guardando para as futuras gerações que estarão caminhando com esta igreja. Temos aqui o interessante, o piso antigo da igreja. Essa cerâmica, esse piso, né? Essa cerâmica tem 92 anos. Ela foi importada. Temos aqui também algumas fitas de VHS que foram transformadas em DVD, que contam os eventos da nossa igreja. Temos também, interessante também, é bom registrar, é os cálices, que era usado na Santa Ceia, no ano de 1950. Temos também aqui as fitas do programa Encontro com Deus, um programa que nós tínhamos na rádio local, que por muitos anos era ouvido por toda a nossa cidade de Cataguases. Temos também aqui, é bom registrar, encadernado, todos os boletins informativos da nossa igreja. Aqui. Muito bom guardar essa riqueza que a igreja tem. Irmãos amados e queridos, temos também outras fotografias que contam a história da igreja metodista. E o mais importante é que eu quero deixar registrado uma frase para ficar para a igreja do segundo centenário. As recordações que nós temos do passado, para podermos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para nós crermos no hoje e realizarmos o amanhã. Amém?